Em nome de Deus, declaro aberta a 35ª sessão ordinária de 2024. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família de fé. Gálatas 6:10. Solicito do secretário da mesa a leitura da relação nominal dos vereadores. Bárbara de Medeiros Dantas, Clésia Nelson Dantas, José de Azevedo Dantas, José Evangelista de Arruda Dantas, José Gilvan Dantas, José Lúcio Silva, Marcelo de Medeiros Dantas, Marli de Medeiros Dantas, Tapda Pimenta de Medeiros Silva. Solicito a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Em votação, a ata da 34ª sessão ordinária de 2024. Aprovado por todos. Solicito a leitura das matérias inscritas. Não tem nenhum. Projeto de lei número 059/2024, de autoria do edil José de Azevedo Dantas, que dispõe sobre denominação de rua Thales Vito e da outras providências. Projeto de lei número 060/2024, de autoria da mesa diretora, que concede comenda Dom José Adelino Dantas ao senhor Paulo Medeiros e da outras providências. Projeto de lei número 061/2024, de autoria da mesa diretora, que concede comenda Dom José Adelino Dantas ao senhor Sérgio Eduardo Medeiros Oliveira e da outras providências. Projeto de lei número 062/2024, de autoria da mesa diretora, que concede comenda de Dom José Adelino Dantas ao senhor Valdenor Euclides de Araújo e da outras providências. Projeto de lei número 063/2024, de autoria da mesa diretora, que concede comenda Dom José Adelino Dantas ao senhor Pantaleão Esteve de Medeiros e da outra providência. Projeto de lei número 064/2024, de autoria da mesa diretora, que concede comenda Dom José Adelino Dantas ao senhor Alexandre Dantas de Medeiros e da outras providências. Projeto de lei número 065/2024, de autoria da mesa diretora, que concede comenda Dom José Adelino Dantas ao senhor Gilson Dantas de Oliveira e da outras providências. Projeto de decreto legislativo número 048/2024, de autoria da mesa diretora, que concede medalha de honra ao mérito Dona Tatá, a excelentíssima senhora juíza Ana Maria Marinho de Brito e da outras providências. Projeto de decreto legislativo número 048/2024, de autoria da mesa diretora, que concede medalha de honra ao mérito Dona Tatá, a excelentíssimo senhor promotor Silvio Ricardo Gonçalves de Andrade Brito e da outras providências. Projeto de decreto legislativo 050/2024, de autoria da mesa diretora, que concede medalha de honra ao mérito Dona Tatá, a senhora Shirlene Santos Mafra Medeiros, da outras providências. Projeto de decreto legislativo 051/2024, de autoria da mesa diretora, que concede medalha de honra ao mérito Dona Tatá ao senhor Frederico Estênio Luiz Neves de Araújo e de outras providências. Projeto de decreto legislativo 052/2024, de autoria da mesa diretora, que concede medalha de honra ao mérito Dona Tatá ao senhor Solon Rodrigues de Almeida Neto e da outras providências. Projeto de decreto legislativo 053/2024, de autoria da mesa diretora, que concede medalha de honra ao mérito Dona Tatá
à Escola Municipal Clívia Marinho Lopes e da outras providências. Projeto de Decreto Legislativo número 056/2024, de autoria da mesa diretora, que concede medalha de honra ao mérito Dona Tatá à Escola Municipal Francisco Macedo Dantas e da outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 055/2024, de autoria da mesa diretora, que concede medalha de honra ao mérito Dona Tatá ao Instituto Educacional Carnaubense e da outras providências. Projeto de Decreto Legislativo número 056/2024, de autoria da mesa diretora, que concede medalha de honra ao mérito Dona Tatá a senhora Alciene Araújo da Cruz e da outra providência. Projeto de Decreto Legislativo 057/2024, de autoria da mesa diretora, que concede medalha de honra ao mérito Dona Tatá a senhora Ruba Raquel Dantas Roque e da outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 058/2024, de autoria da mesa diretora, que concede medalha de honra ao mérito Dona Tatá ao Grupo JCN de Comunicação e da outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 059/2024, de autoria da mesa diretora, que concede medalha de honra ao mérito Dona Tatá ao 1º Batalhão de Engenharia de Construção Caicó e da outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 0560/2024, de autoria da mesa diretora, que concede medalha de honra ao mérito Dona Tatá, Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte e da outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 061/2024, de autoria da mesa diretora, que concede medalha de honra ao mérito Dona Tatá ao Museu de Ciências Morfológicas da UFRN do Rio Grande do Norte e da outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 062/2024, de autoria da mesa diretora, que concede medalha de honra ao mérito Dona Tatá à Escola Municipal Cônigo Abrósio Silva e da outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 063/2024, de autoria da mesa diretora, que concede medalha de honra ao mérito Dona Tatá ao 2º Sargento PM Adriano Medeiros Dantas e da outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 062/2024, de autoria da mesa diretora, que concede medalha de honra ao mérito Dona Tatá ao 2º Sargento PM Alexandre Aurélio Silva da outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 065/2024, de autoria da mesa diretora, que concede medalha de honra ao mérito Dona Tatá ao 2º Sargento PM Fernando da Silva e da outras providências. Projeto de Decreto Legislativo número 066/2024, de autoria da mesa diretora, que concede medalha de honra ao mérito Dona Tatá ao 3º Sargento PM Expedito Dantas Júnior e da outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 067/2024, de autoria da mesa diretora, que concede medalha de honra ao mérito Dona Tatá ao 3º Sargento PM Adailton Miguel da Silva e da outras providências. Projeto de Decreto Legislativo número 068/2024, de autoria da mesa diretora, que concede medalha de honra ao mérito Dona Tatá ao 3º Sargento PM Francisco das Chagas de Medeiros e da outras providências. Projeto de Decreto Legislativo número 069/2024, de autoria da mesa diretora, que concede medalha de honra ao mérito Dona Tatá ao 3º Sargento Gianorte Fábio de Araújo e da outras providências. Projeto de Decreto Legislativo número 070/2024, da autoria da mesa diretora, que concede medalha de honra ao mérito Dona Tatá ao 3º Sargento PM Giliar da Silva Santos e da outras providências. Projeto de Decreto Legislativo
número 071/2024, de autoria da mesa diretora, que concede medalha de honra ao mérito Dona Tatá ao terceiro sargento PM Thales Masli da Silva Dantas, da outra providência. Projeto de decreto legislativo número 072/2024, de autoria da mesa diretora, que concede medalha de honra ao mérito Dona Tatá ao soldado PM Antônio Bruno Fernandes de Araújo, e da outras providências. Projeto de decreto legislativo 073/2024, de autoria da mesa diretora, que concede medalha de honra ao mérito Dona Tatá ao soldado PM Raislan Rayade Lemos Silva, da outra providência. Projeto de decreto legislativo 074/2024, de autoria da mesa diretora, que concede medalha de honra ao mérito Dona Tatá ao soldado PM Otacílio Salustino dos Santos Neto, e da outras providências. Projeto de decreto legislativo 075/2024, de autoria da mesa diretora, que concede medalha de honra ao mérito Dona Tatá ao soldado PM Rodolfo Henrique Freire do Monte Santos, e da outras providências. Projeto de decreto legislativo 076/2024, de autoria da mesa diretora, que concede medalha de honra ao mérito Dona Tatá ao soldado Winston Tiago de Azevedo Santos, e da outras providências. Projeto de decreto legislativo 077/2024, da autoria do edil José de Azevedo Dantas, que concede medalha de honra ao mérito Dona Tatá a senhora Maria Francilene Pereira Dantas, e da outra providência. Projeto de decreto legislativo 078/2024, de autoria do edil José de Azevedo Dantas, que concede medalha de honra ao mérito Dona Tatá a senhora Elita Desidério de Medeiros Dantas, e da outra providência. Projeto de decreto legislativo 079/2024, de autoria da edil Bárbara de Medeiros Dantas, que concede medalha de honra ao mérito Dona Dezinha a senhora Monaíla Fadila da Silva Araújo Dantas, e da outra providência. Projeto de decreto legislativo 080/2024, de autoria da edil Marlide Medeiros Dantas, que concede medalha de honra ao mérito Autístico Felinto Lúcio ao senhor José Carmo Silva Bia, e da outras providências. Projeto de decreto legislativo 081/2024, de autoria do edil José Gilvan Dantas, que concede medalha de honra ao mérito artístico Felinto Lúcio Dantas ao senhor João Maria Alves da Silva. Projeto de decreto legislativo de autoria número 082/2024, de autoria do edil José Gilvan Dantas, que concede medalha de honra ao mérito Dona Tatá a senhora Diana Maria de Jesus Carlos de Abreu, e da outras providências. Projeto de decreto legislativo 083/2024, de autoria da edil Marlide Medeiros Dantas, que concede medalha de honra ao mérito Alta Rodrigues de Carvalho a senhora Maria Edviges Medeiros Dantas, e da outras providências. Passando para o pequeno expediente, concedo a palavra por 5 minutos ao vereador José de Azevedo. Senhora presidente, colegas vereador eleito Luciano aqui na casa, marcando presença. Me inscrevi só no pequeno expediente. Como eu já falei no grupo aqui dos vereadores, o mês passado eu cheguei aqui na casa, estava um cidadão que tem uma casa à lateral do posto de gasolina, e estava tão complicado porque o advogado, Marcelo, o advogado do dono do posto,
Lá, quando o senhor Antônio Filinto doou o terreno, deixou 30 metros com 25. Ele queria que o povo assinasse para ficar 39 por 25, que era 9 metros, que é uma rua. Que depois ele construiu uma churrascaria lá e tapou a rua. E então, como lá ainda é usado a rua Juvenal Lamartine, eu resolvi entrar com o nome de Thales Vitor. Thales Vitor é filho de Walter, de Cesarim. É um jovem que faleceu já jovem, mas um menino que sempre estava animando os eventos que tinha no Monte do Galo. O Arraial de Duduca foi criado através, o nome foi dado através de Thales e sua tia Rúbia. Então, eu estou entrando com esse nome para garantir mais a rua lá. Por quê? Porque se a gente não fizer isso, os caras dessas empresas grandes, o advogado já vinha com o nome de toda a população ao redor do posto, com o nome e CPF, que era para as pessoas assinar, dizendo que aquela rua ali não tinha serventia, mas tem 3 casas. Eles conhecem muito bem ali, ali onde Venâncio alugava, a Adalto, e tem Lequim, que é o dono da outra casa. Então, ele queria que aqueles 9 metros passasse para ele, através junto com o cartório aqui do município, porque eu acho que aquilo ali pertence ao município, ia passar um paredão e ia fechar ali. Então, me procuraram, eu alertei que ninguém assinasse, foi uma confusão grande, e ninguém sabe o que é que vem, né? Você sabe que é um cara de uma rede de posto milionário, que pode contratar os melhores advogados, mas eu, para melhorar aqui a pedido dos moradores de lá já é o nome da rua Juvenal Lamartine, mas quando ser aprovado, virar lei, ficar o nome de Thales Vitor. Era só isso, muito obrigado. Ainda no pequeno expediente, é muito bem lembrado também aí a proposta do nosso vereador José de Azevedo em relação ao nome dessa rua, né? Thales seria com certeza um futuro político de Carnaúba dos Dantas. Era um menino muito, muito politizado, apesar de ser muito jovem quando nos deixou. Mas eu também estou entrando aqui com alguns projetos de decreto, onde a gente concede a medalha Alta Rodrigues de Carvalho à senhora Maria de Virgens, que é diva da Rajada, pelos relevantes trabalhos que diva oferece a Carnaúba dos Dantas, especificamente ao povoado Rajada, principalmente como voluntária da igreja de Santo Antônio, na Rajada, onde ela presta um trabalho belíssimo com a comunidade. Então, eu já tive de participar de muitos momentos. Um deles que me chamou muita atenção é a primeira comunhão, que diva organiza com tanto carinho, preparar aquela mesa para que seja igual para todo mundo. E tantos trabalhos que diva oferece a Carnaúba dos Dantas, mesmo já tendo se aposentado, estando lá na sua residência, mas não deixa de servir. E acredito ela que ela faz isso como missão na vida dela, não para... Essa medalha apenas é uma simbologia, é uma forma da gente mostrar que pessoas assim é que nós precisamos para conseguir construir o mundo, para conseguir construir o espaço onde a gente vive. Então, estamos oferecendo essa medalha Alta Rodrigues de Carvalho, a Dona Alta, e também a medalha Felinto Lúcio a José do Carmo, que a gente conhece como Bia, outros conhecem como Tenente,
E, para quem não sabe, Tenente foi a primeira composição de banda marcial em Carnaúba dos Dantas, foi Tenente que organizou. Então, era aqui no Caetano Dantas, Dona Clívia era a diretora da escola na época, e Tenente, juntamente com mais 6 colegas, Dona Clívia comprou os instrumentos, e eles começaram a ensaiar. Tenente já era um percussionista nato, nasceu e aprendeu, já vinha no sangue, né, sabia tocar percussão, principalmente tarol, como a gente chama, aquele instrumento. E eles saíam ensaiando aqui do Caetano até os Azevedo, onde é a casa hoje de Beto de Zé Matias. Eles iam e voltavam ensaiando para quando chegasse no 7 de setembro, e era uma novidade na época, há 60, 70 anos atrás, muito grande para Carnaúba dos Dantas. Mas foi assim que aconteceu a primeira composição de banda marcial em Carnaúba dos Dantas. Isso foi um relato feito por ele. E, além disso, o Tenente foi uma pessoa que sempre serviu muito à comunidade de Carnaúba dos Dantas, não só na parte musical, quantas e quantas vezes, ninguém sabe nem contar as vezes que ele fez suas apresentações sem cobrar nenhum centavo, fez por amor a vida inteira. Hoje ele não tem mais condição pela questão da saúde, mas também foi uma pessoa que serviu muito a Carnaúba dos Dantas na saúde do nosso município. Ele foi incansável nessa luta, principalmente na época que nós passamos pelas dificuldades lá na APAME. Tenente eu estava, na época, diretora do hospital, e Tenente foi meu braço direito em várias ações que nós fizemos na época para que o hospital não fechasse. E outra forma que ele teve de servir a comunidade, hoje é uma profissão, mas nessa época ele fazia de boa vontade. Ia dormir com pacientes nos hospitais, principalmente aqueles menos favorecidos que não tinham condição de pagar. Ele fazia questão de prestar esse serviço voluntário. Então, é uma pessoa que, graças a Deus, ainda está aqui com a gente, que merece todo o nosso reconhecimento. E, em relação também, eu irei falar no grande expediente, aos decretos que nós estamos entrando hoje, de medalha de honra ao mérito Dona Tatá, que minha saudosa mãe, que nós estamos entrando para fazer a oferta no dia do Câmara, Cultura e Movimento, que nós iremos encerrar os trabalhos do Câmara Mirim, e, aproveitando esse momento, a gente vai fazer simbolicamente a entrega a essas pessoas, que todos que estão aqui vão receber essa homenagem pelos trabalhos pelas parcerias que tiveram com a gente durante o ano de 2024. Então, no grande expediente, eu irei falar com mais detalhes. E, passando para o grande expediente, irei passar a presidência ao vice-presidente José Lúcio, enquanto faço uso da palavra. Passo as palavras por 15 minutos a vereador Marlide Medeiros. Boa noite, colegas vereadores, boa noite a todos que estão nos assistindo aqui pelas redes sociais da Câmara Municipal de Carnaúba dos Dantas. Saúdo também a plateia que hoje está aqui nos assistindo, nosso amigo Ed, Luciano, vereador eleito, Mafran, também vereador eleito. E vou iniciar aqui minhas palavras falando a respeito dos decretos que nós entramos essa semana para que a gente organize com mais tempo o nosso encerramento do Câmara, Cultura e Movimento, que será dia 10 de dezembro de 2024, aqui na
Praça Caetano Dantas. O motivo da gente entrar com essas medalhas em relação aos nossos prefeitos e ex-prefeitos aqui do nosso município, na verdade, iremos fazer um resgate da história política, já que a gente está fazendo também uma homenagem à emancipação política de Carnaúba dos Dantas, e nós iremos fazer um breve histórico da história política desde o início, né, com o seu Tonho Francisco, até os dias atuais com o nosso prefeito Gilson. E estamos fazendo uma série de entrevistas com esses prefeitos, ex-prefeitos. Né, iremos iniciar quinta-feira com Paulo Medeiros e Valdenor, o ex-prefeito Alexandre também sexta-feira, e próxima semana iremos fazer com os demais, e organizar esse momento, que é importante para que a história ela se perpetue, para que as pessoas entendam que, para chegarmos até aqui, tiveram homens e mulheres de coragem lá atrás, para conseguir construir a nossa querida Carnaúba dos Dantas e chegar onde nós estamos hoje. E, graças a Deus, tivemos homens, né, prefeitos de Carnaúba, tivemos apenas uma mulher vice-prefeita, mas tivemos homens de coragem, determinação e que, com certeza, cada um deu sua parcela de contribuição para o avanço e o desenvolvimento da nossa cidade. E as demais pessoas que estão sendo homenageadas pela mesa diretora aqui da nossa casa, também uma forma simbólica da gente agradecer a gratidão que nós temos por essas pessoas que tiveram o compromisso de ser parceiros da Câmara Municipal através do nosso trabalho da Escola do Legislativo. Então, foi um ano difícil até da gente trabalhar por várias questões, por várias situações, mas teve também, graças a Deus, o resultado positivo da escola, do Legislativo, do Câmara Mirim, que nós tivemos aí um ano bem recheado de muito conhecimento. Também adquirimos muito conhecimento com esses meninos, que a gente acha que não, mas eles têm um potencial muito grande. Então, nós estamos aí fazendo essa homenagem a todas essas pessoas que estão envolvidas nesse processo que é tão importante para o município de Carnaúba dos Dantas. A Polícia Militar, que também nós estamos fazendo essa homenagem, e foram vários momentos, tanto nas escolas, que nós tivemos com a polícia, levamos até as escolas para fazer algumas palestras, para falar sobre bullying, para falar sobre drogas, para orientar nossos meninos sobre a questão do respeito, do comportamento de cada um, como deve se comportar. Então, foram muitos momentos que nós tivemos juntamente com a maioria dos nossos policiais militares, porque pegava dias alternados e eles trabalham em escala de plantão. Então, fizemos várias ações, como a do São João, que nós fazemos nesse São João Bombas Não. Então, tivemos a participação muito importante da Polícia Militar, juntamente com a nossa equipe da Escola do Legislativo e o Câmara Mirim, percorrendo todas as escolas do município e da zona rural também. Então, essas coisas que eu acredito, né, que são essas políticas públicas as quais eu acredito que a gente consegue avançar. E hoje nós tivemos um dos dias mais importantes aqui na Câmara Municipal de Carnaúba dos Dantas. É uma pena que a maioria dos vereadores realmente não participa, mas é importante demais a participação da casa para ele sentir a importância do que nós estamos proporcionando e do que eles também estão aqui para receber. Nós tivemos hoje aqui ninguém mais, ninguém menos do que a CGU, né, o órgão mais importante fiscalizador que fiscaliza os recursos federais no Brasil. Então, eles estiveram aqui, em Carnaúba dos Dantas. Não é fácil trazer uma equipe dessa até se deslocar de um município como Natal, né? Eles não têm tempo para estar fazendo esse tipo de trabalho, mas eles acharam tão interessante
trabalhando, percorrendo e vendo o Instagram da Câmara de Carnaúba dos Dantas, eles entenderam a importância que é os trabalhos que nós fazemos aqui na Câmara de Carnaúba dos Dantas, e vieram e nos presentearam com esse material aqui, que foi um projeto que eu assinei enquanto presidente da Câmara, e que esse trabalho ele vai trabalhar crianças de 6º ao 9º ano, que é um por todos e todos por um. É um material, como bem disse o nosso diretor da CGU, que esteve aqui, que se fosse para ser comprado, né? Se fosse para ser comprado, isso aqui era um material caríssimo, material de primeiríssima qualidade, e nós conseguimos, através da CGU, para ser distribuído com nossas crianças quando a gente iniciar o projeto. Então, hoje vieram apenas 20 exemplares desse daqui, porque ainda está em processo de licitação, como eles explicaram, mas provavelmente para 2025 nós estaremos com esse material aqui para a gente trabalhar do 6º ao 9º ano, durante o ano de 2025. Eu vejo isso como avanço, apesar da gente ouvir falar, às vezes, que o nosso trabalho não avança, que o nosso trabalho não é um retrocesso, mas eu não vejo dessa forma, eu vejo como um avanço. São as políticas públicas saindo do papel e acontecendo, elas sendo realizadas aqui na Câmara de Carnaúba. Hoje nós tivemos aqui mais de 100 pessoas envolvidas. Só alunos, nós tínhamos mais de 100 alunos, na verdade, porque eram 80 alunos, com os meninos do balde lata, que eram mais 20 e poucos alunos que estavam aqui, 20 e poucas crianças e adolescentes, e eles ficaram encantados também com o trabalho do balde lata. Então, nós podemos provar para o pessoal da CGU que o nosso trabalho é sério. Mostramos aqui... convidamos, sem fazer nenhum ensaio, nem nada, foi de surpresa, convidamos 2 crianças para dar uma palavrinha, falaram muito bem, nem todo adulto consegue falar e ter a desenvoltura que nossas crianças tiveram hoje aqui, que foi o nosso ex-vereador Mirim, Guti Everton, e a nossa vereadora Mirim, que está atuando esse ano, Anabelle, filha aqui da nossa servidora Maiara, deram um verdadeiro show. Então, o que elas fizeram aqui foi mostrar para o pessoal da CGU que, de fato, vale a pena, que é importante o projeto, que nós avançamos, sim, trabalhando esse tipo de política pública, porque é lá na base onde eles precisam ter o conhecimento, é lá na base onde eles precisam se preparar para que, no futuro, bem próximo, eles tenham um conhecimento, eles tenham a certeza do que estão fazendo, principalmente quando eles forem votar pela primeira vez. É para isso que a gente está aqui, com essa missão do Câmara Mirim. E aproveitar o momento e fazer um agradecimento todo especial à nossa equipe da Câmara, que merece todo o nosso respeito, que merece toda a nossa atenção, que se dedica de corpo e alma para que a gente chegue num momento como esse e saia impecável nossas programações. Todo mundo que está aqui hoje como servidor foi capacitado para estar onde eles estão, atuando em cada pasta que eles estão atuando, porque, de fato, são pessoas extremamente capacitadas. Então, merece todo o nosso respeito, merece toda a nossa atenção, e aqui eu tenho a obrigação de agradecer a cada um deles. Agradeço também aos vereadores que se fazem presente. Hoje a vereadora Bárbara esteve aqui, presenciou e sentiu a importância desse projeto, né, tanto do Câmara Mirim como da Turma da Cidadania, que estava até aqui, que a Turma da Cidadania foi a nossa parceria que fizemos com a CGU. Iremos continuar, se Deus quiser, em 2025, porque eu estarei atuando durante mais 4 anos, se Deus quiser, em primeiro lugar, com saúde e muita vontade de trabalhar. E avisar também, para concluir, que dia 28, quinta-feira que vem, de quinta-feira vem agora há 8 dias,
Inclusive, o vereador eleito que está aqui ainda, Luciano, passa para os demais colegas, nós vamos ter um curso de oratória muito importante, Luciano, muito importante para quem está na vereança, é importante também para todo cidadão, porque você vai ter, vai aprender a forma correta de como se comportar em público, de como falar em público, e isso é importante. São dicas muito importantes e a nossa palestrante é uma servidora da Escola da Assembleia, então ela já esteve aqui na nossa região em outros momentos, e a Escola da Assembleia tinha que escolher, só tinha 2 palestras aqui para o fim do ano, e aqui no Seridó ela tinha que escolher um município. Ligou para a gente, porque conhece o nosso trabalho da Escola do Legislativo, sabe que a gente é muito atuante, e ligou para saber se a gente tinha interesse. Claro que eu tenho, porque eu gosto eu acredito que essa linha, esse viés que a gente deve trabalhar é importante para dar oportunidade às pessoas. Então, dia 28, começará às 8 horas da manhã, parando para o almoço e encerrando às 5 horas da tarde o curso de oratória pela a Escola da Assembleia do Rio Grande do Norte. Pode me dar uma parte, Marli? Pois não. Marli, queria dar os parabéns, porque eu já participei de 2 cursos com ela, Renata Passos, né, que eu vi até, publiquei eu também já participei no meu Instagram. É muito boa. Quando eu fui presidente aqui, trouxe um curso de oratória, aí foi com outro professor lembro. Da Escola da Assembleia, esqueci o nome dele agora, mas tentei demais trazer com Renata Passos. Ela é de top. alto nível. É top. Todo mundo vai gostar. Se eu não tiver nas vendas, dia 28, vou olhar, eu vou me inscrever, porque já participei 2 com ela, lá em Natal, todos 2. Um em Natal, na Escola da Assembleia, e outro em Brasília, na Marcha dos Vereadores, não me lembro que ano, mas é muito Eu participei top, em Jardim de Seridó. Isso, parabéns. E, para finalizar, não poderia deixar em branco, nem deixar passar, né? Carnaúba, mais uma vez, recebe o selo diamante. Né? Para muitos pode parecer apenas um selo, mas para mim, enquanto representante da comunidade, enquanto gestora da Câmara Municipal de Carnaúba dos Dantas, está sendo para fechar realmente com chave de ouro esse mandato. Né? Todo mundo sabe que Carnaúba foi a única cidade em 2023 a receber o selo diamante no Rio Grande do Norte. E, graças a Deus, quando a coisa flui, quando a coisa funciona e vem do coração, quando a gente faz as coisas sem intenção de querer passar por cima de ninguém, sem intenção de querer ser melhor do que ninguém, apenas de mostrar o trabalho como ele tem que ser, né? Então, apenas de mostrar para as pessoas que, como eu sempre falo essa frase, quando as pessoas certas estão ocupando os lugares certos, a coisa funciona, ela dá muito certo. Então, conseguimos esse selo em 2023, e, graças a Deus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a equipe da Câmara de Carnaúba dos Dantas, juntamente com a AGE Assessoria, que foi quem fez esse trabalho, para ajudar a preencher todos os critérios que o Tribunal de Contas exige, nós fomos chancelados mais uma vez com o selo diamante. E quero aqui em público agradecer a doutor Alisson, porque na sua entrevista ele disse que tinha se espelhado na Câmara de Carnaúba, na presidente Marli, para conseguir também em Parelhas. E doutor Alisson está de parabéns, assim como os demais presidentes que seguiram o exemplo. E esse ano nós não teremos apenas a Câmara de Carnaúba. O Rio Grande do Norte conseguiu mais algumas câmaras. Se eu não me engano, foram 7 ou foram 8 câmaras que conseguiram o selo diamante. Então, motivo de orgulho, motivo de entender qual é o meu propósito aqui, nesse lugar que eu ocupo. Obrigado, Senhor, obrigado a todos que entenderam a mensagem e que trabalharam junto comigo, pensaram junto comigo e conseguiram chegar onde nós chegamos. Então, meu tempo já acabou, quero mais uma vez agradecer
E aí, dia 29, estaremos lá em Natal, subindo o pódio mais uma vez, recebendo o selo diamante. Carnaúba dos Dantas sendo referência a nível de Brasil. Muito obrigada. Agradeço, vereadora, e devolvo a presidência à vereadora Marlide Medeiros. Então, ainda continuando no grande expediente, passa a palavra à vereadora Bárbara por 15 minutos. Boa noite, senhora presidente, colegas que têm assento nesta casa, os que entrarão brevemente, Marfran e Luciano, que estão ali, a Irley e Júlio, que vem passando por aqui pela frente. E hoje é um dia muito importante para a nossa casa, além, à frente da televisão, óbvio, além da importância, como bem Marli já mencionou aqui, da presença de membros da Controladoria Geral da União nesta casa, dando atenção a um projeto cujo público-alvo são crianças e adolescentes, nos faz entender que a política ela tem jeito, que a política ela continua sendo pensada por pessoas importantes que ocupam altos níveis, altos cargos, para aqueles que serão o nosso futuro, que são as crianças, que são os adolescentes, que é uma causa que eu entrei nesta casa pautando e defendendo, e eu creio que vocês que entrarão aqui também defenderão essa causa, afinal, são nessas pessoas, em crianças, em adolescentes, que nós conseguimos investir para que realmente, num futuro, nós tenhamos algo positivo. Os senhores que estão aqui hoje, sentados nesse plenário, tem projetos, inclusive, né, Luciano, tem um projeto com criança, com adolescente, e eu penso que, para além desse projeto social que o senhor faz anualmente, esta casa também lhe dará condições de fazer algo a mais, de fazer além. Então, que o senhor possa, assim como a Fran e os demais que sentarão aqui, fazer uso deste lugar como, de fato, um instrumento que pode alcançar e transformar vidas e histórias. Esse projeto, Luciano, que hoje foi desenvolvido aqui e que teve a presença da CGU, o funcionário, Irã, da CGU, quando terminou, ele me disse algo que eu fiquei pensando, cara, Carnaúba é realmente uma cidade diferenciada. Somos nós que fazemos Carnaúba, que eu penso que tornamos aqui um lugar diferente. Nós, não é eu, né? Estou falando nós, realmente o conjunto Carnaúba dos Dantas. Porque o rapaz disse, não é toda Câmara que tem essa oportunidade, não. A gente só veio para aqui porque a gente sentiu, ele até usou, que era um povo de sangue bom. Mas talvez a expressão de sangue bom não é simplesmente que nós somos boas praças, que nós somos boa camarada, digamos assim, não. É porque aqui existe um trabalho. Isso é bom, fazermos parte de um lugar que tem um trabalho que a comunidade vê, é bom. Hoje a Câmara ela tem essa característica, que há muitos anos não tinha, mas não era só Carnaúba, é porque a conjuntura Câmara era algo que, ao invés de ter a ideia de ser pertinho da população, meio que distanciava. Porque aí, às vezes, eu falo isso com propriedade, porque eu fui, desde quando me entendo por gente que eu era envolvida, não, mas que eu tinha assim, a ideia do que era uma Câmara, né? E era mais aquela ideia mesmo, vocês que são mais velhos do que eu, talvez também tenham mais esse conhecimento, que era mais as sessões, né? Um lugar que só tem a sessão, ou que tinha um serviço ou outro. E que bom que nos últimos anos nós temos visto que cada vez mais a Câmara tem se aberto a projetos. E se tem dinheiro, Luciano, porque eu estou lhe dizendo, os meninos aqui sabem, mas o senhor também deve saber que aqui tem dinheiro. A Câmara tem recursos próprios daqui. E nada mais justo do que ser desenvolvido o projeto aqui. Então, que nós queremos continuar nessa casa, mas vocês também que não continuarão, que nós possamos juntos, além de fiscalizar o executivo, fiscalizar também aqui, continuar fiscalizando e sugerindo ideias para que os projetos sejam desenvolvidos, porque, afinal de contas, essa é a nossa linda missão, que as pessoas nos deram com muita responsabilidade,
com muito carinho, às vezes até um voto que foi um voto de afeto, de gratidão, mas foi para que aqui a gente pudesse desenvolver algo que a comunidade, de uma forma ou de outra, né, Gilvan, ela seja beneficiada. Então, eu só iniciar as palavras parabenizando, mas também dizendo, como sempre repito, da minha felicidade de fazer parte de uma Câmara que tem essas características. E depois, falando sobre as matérias agora, hoje a gente vai votar algumas matérias, dentre elas 3 são de minha autoria, que são 2 decretos de cidadãos carnaubenses e um projeto de lei. E o projeto de lei, ele é voltado para as famílias, que eu já falei uma vez, mas a gente mudou a nomenclatura, né, porque, num primeiro momento, foi usado um termo que não era interessante, então a gente mudou. O projeto de lei, só para ficar registrado na ata, ele dispõe sobre um apoio social e psicológico às famílias enlutadas de baixa renda. Então, esse projeto se dará da seguinte maneira: as pessoas que perderem algum ente querido, que não têm condições de ter acesso a um apoio jurídico, de orientação, um apoio psicológico, porque nós não ficamos bem, mas, às vezes, as classes de média ou alta têm condições, têm acesso a um psicólogo, outro profissional. A gente está entrando com esse projeto de lei para que essas famílias elas sejam asseguradas quanto a esse apoio jurídico e emocional, mas, sobretudo, jurídico, porque, às vezes, já usei aqui o exemplo, uma pessoa da nossa família falece de primeiro grau e passa aí 2 semanas a gente sem saber o que é para ser feito com relação à aposentadoria, né, a questão do benefício que fica recebendo depois, enfim. É para assegurar essa situação. E o projeto de decreto de cidadão é a senhora Gisana, que é a esposa de Jarbas, que mora há mais de 20 anos em Carnaúba dos Dantas. Ela já tem Carnaúba, de fato, como sua terra natal, ou sua terra de coração, porque a terra natal dela é Jardim Seridó. E a gente está entrando com esse projeto de decreto e falo melhor quando a gente for aprovar. Tá? Então, muito obrigada. Sim. Não, eu falo na próxima sessão, porque tem um bocado de matéria, né? É que eu não entrei, porque eu não consegui redigir as matérias em tempo hábil. Então, na próxima sessão, a gente fala sobre. Passamos para a ordem do dia. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do parecer número 74/2024, do projeto de lei número 055/2024, de autoria da Edil Bárbara de Medeiros Dantas, que institui o apoio social às famílias enlutadas em situação de baixa renda no âmbito do município de Carnaúba dos Dantas e da outras providências. Parecer. Depois de análise da comissão conclui-se que o projeto se encontra em consonância com o atendimento à técnica legislativa. A matéria tratada pode ser de competência do Poder Legislativo, podendo ser apresentada por qualquer vereador. Atende a todos os requisitos das formas constitucionais, em especial no artigo 30 do inciso 1 da Constituição Federal, legislar sobre o assunto de interesse local. O amparo social das famílias de baixa renda em situação de vulnerabilidade, parte da Constituição Federal, gerando a obrigação de apoio a todos os entes federativos da nação. O projeto em comento busca garantir assistência e apoio social, psicólogo, às famílias de baixa renda, enlutadas, que estejam passando pela perda de família e não possuem condições de arcar com custos e traumas sociais desse momento de vida. Desta feita, o projeto em tela busca garantir os princípios constitucionais e assegurar que o município, através dos seus programas sociais, preste assistências necessárias às famílias de baixa renda enlutadas. Portanto, esse projeto está em consonância com o artigo 30 da Constituição Federal e, por fim, o projeto atendeu os termos
regimento interno dessa Casa Legislativa. Conclusão. Pelo exposto, é correto dizer que o projeto tem tela respeito à legislação constitucional, como especificado no artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, devendo aplicabilidade aos principais da legalidade e impossibilidade como determinados no artigo 36 da CF/88 desta feita, vislumbro que o projeto de lei atendeu todos os requisitos do regimento interno e a técnica legislativa, sendo encaminhada para análise em plenário. Apresento relato unanimemente favorável pela sua aprovação. É o nosso parecer. Sala das Comissões, 18 de novembro de 2024. Marcelo de Medeiros Dantas, presidente. Clésio Nelson Dantas, relator. José Lúcio, membro. Coloca em discussão o projeto de decreto legislativo número 046. É o 55, né? Já. Em discussão. Cadê Maiara, hein? Atenção, Maiara. É o 55. Em discussão o projeto. Em votação o projeto número 55, 2024. Ok? Aprovado por todos. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do parecer número 075 dos projetos de decretos legislativos, número 46 e 47, 2024, de autoria do Legislativo, que concede título de cidadão carnaubense às senhoras Gisana Medeiros e Tamires Joana e da outras providências. Parecer. Depois de análise da comissão, conclui-se que os projetos se encontram em consonância de atendimento técnico legislativo, atende a todos os requisitos das normas constitucionais e infraconstitucionais. Esses projetos estão em consonância com o artigo 30 da Constituição Federal, bem como os termos de regimento interno desta Casa Legislativa. Conclusão. Pelo exposto, é correto dizer que os projetos em tela respeito à legislação constitucional e infraconstitucional, bem como concede títulos de cidadãs carnaubenses às senhoras Gisana Medeiros de Azevedo e Tamires Joane Oliveira Mota e da outras providências. Diante disso, os projetos de decreto atenderão todos os requisitos do regimento interno e a técnica legislativa, sendo encaminhada para análise plenária. O presente relato opina unanimemente favorável pela aprovação. Sala das Comissões, 18 de novembro de 2024. Marcelo de Medeiros Dantas, presidente. Clésio Nelson Dantas, relator. José Lúcio, secretário. Coloca em discussão o projeto. Em votação o projeto. Aprovado por todos. Coloca em discussão o projeto de decreto legislativo número 47, /2024.
ficar aí, atualiza. Aprovado por todos. Antes de finalizar, também queria agradecer aqui ao nosso assessor de comunicação, Júlio, que já organizou aqui a tela e já está funcionando aqui, né? Graças a Deus, nós estamos avançando mais ainda. A nossa tela de retorno aqui para os vereadores já está em ação. E está faltando apenas a de 65 polegadas, que vai ser instalada aqui nesse setor. Estamos só aguardando a chegada. Mas eu achava que eu ia ter que contratar um técnico para colocar para funcionar, mas já vi que o nosso cameraman aqui consegue fazer as coisas sem precisar de que a gente tenha que licitar um técnico para fazer isso. Então, já está funcionando, estamos no aguardo. Né, a Câmara, graças a Deus, na parte de informatização está toda completa. Vamos finalizar o ano com todos os equipamentos necessários para um funcionamento avançado, com equipamento de última geração está aqui, os recursos sendo bem utilizados, e graças a Deus, mais uma vez, tenho a honra de dizer que isso tudo é fruto de um planejamento junto com uma equipe que nós temos muito comprometida aqui na Câmara Municipal. Isso está envolvendo todos os servidores, as assessorias e as pessoas, o nosso assessor contábil, jurídico, todos os envolvidos, a parte de licitação, todos são muito envolvidos para que a gente consiga entregar à população um trabalho de excelência. Então, em nome de Deus, declaro encerrada a 35ª sessão ordinária de 2024, convidando a todos para se fazerem presentes à sessão seguinte, marcada para o dia 26 de novembro, no mesmo horário e local de costume. A todos uma boa noite.